Oi, gente, boa noite. Sou a Natália, coordenadora do Teatro Arthur Azevedo. Oi, gente, boa noite. Sou a Natália, coordenadora do Teatro Arthur Azevedo, aqui da Moca. E hoje estamos em mais um Nos Bastidores do Arthur, que a gente convida algumas pessoas para estar conversando com a gente, falando um pouco sobre a sua trajetória profissional. E a gente está dentro de um projeto maior da Secretaria de Cultura, que é o Palco Presente, no qual cada teatro tem uma live de segunda a sábado, né? E o nosso dia é às sextas-feiras, 19 horas. Então a gente está convidando vocês sempre a estarem com a gente toda sexta, 19 horas, que a gente vai ter uma live bacana, com sempre alguém legal para estar dividindo com vocês, tá? Hoje a gente vai estar chamando para conversar com a gente a cineasta, diretora, filmmaker, produtora Thaisa Valadão, que inclusive é moradora aqui do bairro da Moca. Vamos tentar então chamar a Thaisa para conversar um pouquinho. Vamos lá. Thaisa entrar. Vamos lá. Oi, Dani. Já temos alguns espectadores. Ei! Olá, Natália. Tudo bem, tá? Tudo bem, e E você? aí, tudo bom? Seja bem-vinda à nossa página do Teatro Arthur Azevedo. Muito obrigada pela oportunidade de participar dessa live com você, com o Ai, teatro. que é isso. Prazer é nosso. Bom, gente, vamos começar então pela apresentação, né, Thaisa? Fala um pouco pra gente quem é a Thaisa Valadão. Ah, Para certo. quem ainda não te conhece, que é difícil, né? A Thaisa é muito conhecida. Imagina. Bom, é Thaisa Valadão, eu sou cineasta, filmmaker e sou pós-graduada em cinema em Londres e realizei alguns curtas-metragens durante a minha trajetória, participei de alguns filmes, séries. E Uhum, realizo também alguns trabalhos corporativos. legal. Tá, fala um pouco pra gente, como que é todo esse procedimento para se fazer uma filmagem? Como que começa isso? Qual o tempo para se pensar em um projeto, um tempo de duração? Como que é todo esse planejamento? Conta um pouquinho pra gente. Então, para fazer um filme longa-metragem, o processo é super longo. É até interessante a gente colocar isso para todo mundo entender como é que funciona, porque às vezes a gente liga a televisão, assiste lá o filme e não pensa muito a respeito de como que de toda a equipe que é contratada para trabalhar num filme. Então, o filme começa através do roteiro. Então, a gente tem um profissional o roteirista, que vai escrever a partir de uma ideia, escrever uma história dentro da técnica do cinema. E aí, Uhum, a partir desse roteiro, a gente entra no processo de pré-produção, que aí as equipes começam a ser chamadas e também começar a ser estruturado a forma que vai ser filmado o filme. É, porque a gente vê o filme acontecendo, só que ele não acontece na ordem que está sendo, que a gente assiste, né? Então, é, o filme vai acontecer, a filmagem é realizada de acordo com a maneira mais rápida, mais barata de ser feita. Então, por exemplo, se a gente tem diversas cenas que são filmadas durante o filme, no começo e no fim, a gente tem uma cena no começo e no fim, nesse quarto, então se tudo vai ser possível, a vai gente otimizar começa. esse tempo, né? Vai Exatamente. se otimizar, né, esse tempo. Pra gente, enfim, ele tem ali o começo, meio e fim, né? Mas dentro dessa trajetória de vocês, ela tem um outro andamento, né? Que não é o nosso começo, meio e fim exatamente, né? Exatamente. Então, talvez hoje a gente vai filmar a cena 5, a cena 13, a cena 2 nessa ordem, né? Então, é totalmente diferente que segue o fluxo para a produção, né? Que seja mais viável para a produção. E aí, toda a equipe também é contratada durante esse processo de pré-produção, vai conhecer o roteiro e entrar no filme. E também tem a decupagem, que é você definir, né, a decupagem para a câmera, que você vai definir quais são os planos que você vai fazer para cada cena. E aí, quando realmente que vai para a produção, no set de filmagem, e aí a gente tem as equipes de direção,
de produção, a equipe de arte, de som. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguém. Figurante, um figurante, também É, o pessoal de figuração. tudo isso que eu tô falando é quem tá atrás das câmeras, né? Fora isso, tem todo o elenco, a figuração, depende da cena, do que vai ser necessária, né? Se precisa de figuração, do que vai precisar para estar ali na frente para a parte artística, né? Para o elenco, para os talentos realizarem a atuação. Então, por trás das câmeras, tem uma equipe super extensa. Cada área, cada equipe está voltada para uma função. Então, a equipe de câmera vai estar atenta, né? Dentro da equipe de câmera, por exemplo, a gente tem o diretor de fotografia, primeiro assistente, segundo assistente, tem a equipe de maquinária, a equipe de elétrica. Então, todas essas são pessoas que são contratadas para fazer o filme só na equipe de câmera. Então, é muita gente por trás Que das a gente câmeras. nem imagina, Oi, não tem. assistindo o filme meio que nem passa, né, na nossa cabeça lá quantas pessoas estão envolvidas para essa produção, né, para esse produto final para a gente espectador, né? Um Exatamente. pouco. E aí, por exemplo, se for ser um filme longa-metragem, o longa-metragem hoje tem em torno de 1 hora e meia, mais ou menos. Se é um filme de longa-metragem, um filme de ficção, que não é, por exemplo, documentário, um filme de ficção leva em torno de 1 mês para ser filmado. E só nesse momento da produção, né? Porque tem a pré-produção antes, onde tudo foi definido, e nesse momento de produção é mais ou menos 1 mês. E, claro, tudo depende, né? Depende do quanto que. Cada cena, da complexidade de cada cena e tudo mais. Por E sem exemplo, contar com os imprevistos, né, também, né? Sem contar com os imprevistos, né, que podem acontecer no meio da produção, né? exatamente, e sempre vai ter imprevisto, Sempre, né? sempre vai ter, né? Você também, como produtora cultural, né, Natália? Sei bem lidar. E sempre, então, aí o papel dos produtores e da equipe é saber lidar com essas adversidades que vão surgir no meio desse processo. Uma coisa muito comum que a gente tem as cenas internas e as cenas externas, né, no cinema. Interna você filma dentro de uma locação é um local que você escolhe para filmar, e a externa você está na rua. Então, aí a gente não tem como controlar o sol, a chuva. Então, fica todo mundo acompanhando a previsão do tempo para saber o que vai acontecer, né? Assistente de direção, que é a pessoa que organizou como que vai ser a ordem de cenas a ser gravadas por dia. Sempre quando vai fazer uma externa, ela tem um plano B. Porque vai que, sei lá, resolveu chover no meio do processo. Aí, então, para não perder esse tempo, porque esse dia de filmagem é caro, então é redirecionado para tentar fazer uma outra cena nesse horário. Então tem várias coisas que a gente consegue prevenir ou ter já alternativas pensando que a gente fala o plano chuva, né? Nesse caso. E aí, para ter uma ideia, por exemplo, se é uma série, pode levar 3 meses de trabalho, 3 meses de filmagem. E é interessante também ressaltar que, tipo, uma diária é um dia de trabalho, né? E a diária no processo de um filme são 12 horas de trabalho. Então, os profissionais trabalham durante 12 horas, aí às vezes 5 dias ou 6 dias na semana, para andar com esse filme. Então, é um trabalho super intenso quando você está no set. Realmente, é muito difícil conseguir fazer alguma coisa a mais. E você acaba tendo muito contato com todas as pessoas que estão envolvidas, que muitas vezes a gente fala, gera uma família ali, porque você fica em contato direto com essas pessoas, né, nesse tempo. E aí, depois desse processo, então, você conseguiu filmar, finalizou toda a produção, as filmagens, aí vai para a pós-produção, que aí também é um outro universo que se inicia, que até uns teóricos falam que é aí na edição ou na montagem que vai começar de fato o filme a acontecer. E sendo que a gente já teve todo esse preparo anterior. E aí entra também diversos outros profissionais, né? Que a gente tem um montador que
quem vai reunir todas essas cenas, né? Porque, por exemplo, a gente vai fazer essa cena que é a Thaísa falando no celular. Então, a gente vai decidir se a gente vai colocar a câmera para filmar aqui de cima para baixo, reto, e quantos locais, quantos planos que a gente vai fazer. E aí também tem os takes. Então, se a gente está fazendo nesse ângulo que estão vendo para me filmar, aí também eu tenho que acertar, e o diretor, a diretora tem que olhar essa cena e falar, não, ficou legal, e a equipe toda dá um ok para a cena. Então, são diversos takes de uma mesma cena. Então, quando chega todo esse material para o montador, para a montadora, para a editora, para começar a decidir e verificar juntamente ao diretor, né? Porque o diretor é a pessoa que está em todo o processo do filme. Então, nesse Dá a momento, palavra final aí, né? exatamente. Então, aí a gente tem a montagem, né, das cenas, tem a montagem do som, né, que é dos diálogos, e entra também a sonoplastia, que pode entrar alguns sons juntos no meio do que a gente está falando, fole, trilha sonora, e aí depois ainda tem a colorização, que hoje dá para ter uma ideia melhor, assim, quando a gente vê o Instagram, os filtros, que é você, o profissional, definir quais as cores que vão ficar no filme. E ainda entra depois, né? Por exemplo, se vai ter alguma coisa de pós-produção, que é alguma coisa de animação, efeitos especiais. Então também é um processo super extenso e com muitas pessoas envolvidas. E Nossa. aí, finalmente, o filme está pronto. Aí entra numa outra parte, que é a parte também que é muito importante, que é a da distribuição desse filme. Então, para onde que a gente vai conseguir levar esse filme para chegar no público final, que é para quem os filmes são feitos, né? Para o público assistir. Então, é um processo longo, onde muitas pessoas são contratadas, os profissionais diretamente ligados, indiretamente ligados, por exemplo, uma função muito importante que a gente tem dentro da produção audiovisual são o transporte, são os motoristas que vão, por exemplo, a gente está filmando aqui na Moca, a gente vai precisar ir lá para Vila Formosa, então a gente tem que levar todas as pessoas daqui para lá. Então, esse motorista também está super ligado. E aí também, 12 horas de filmagem, a gente não tem muito tempo de perder, de sair, vamos almoçar no restaurante. Então, normalmente já tem o catering, né? Que é as pessoas responsáveis por servir as alimentações, café da manhã, almoço e um lanche ao final. Então, são diversas equipes, empresas e pessoas que trabalham dentro do audiovisual, isso no caso do cinema, né? Nossa, não, é um projeto mega complexo, né? Exatamente. Aqui no teatro, aqui a gente recebeu algumas filmagens, né, de séries, enfim, tudo através da SPCine. Enfim, para nós aqui também que estávamos, enfim, recebendo essa equipe e vendo, né, um pouco ali ali na coxia, ali na plateia, enfim, para a gente foi uma experiência muito bacana, né? Até isso que você comentou de, enfim, às vezes o restaurante, né, vira o local que se está fazendo a filmagem. Aqui no teatro foi um pouco isso, né? Então, o nosso estacionamento, por exemplo, virou um restaurante. Ai, que Então, massa. assim, inclusive, uma das filmagens, um dos dias era o meu aniversário, inclusive, eu me senti super privilegiada, né? Porque, inclusive, a gente falou, estamos, né, estou almoçando fora aqui no meu aniversário, né? Que eles, enfim, claro, convidaram a gente aqui da equipe para dividir esse momento com eles. Então, enfim, me senti super privilegiada comemorando o aniversário no meio de um set de filmagem, Ai, né? que Mas maravilhoso. foi muito bom. Então, aqui pra gente foi super bacana ver, e inclusive isso que você falou, né? Uma equipe muito grande, cenas sendo feitas algumas vezes, enfim. Então, para a gente foi uma experiência bem bacana, assim, também, de poder receber uma programação diferente, né? Do que a gente estava aqui habituado no dia a dia com espetáculo, enfim, com shows. Então, foi uma experiência bem legal, assim. E é muito Tá, desculpa, pode falar. tá. A SPCine aqui em São Paulo desempenha esse trabalho que ajuda muito os produtores, porque a gente tem um profissional, ou às vezes uma equipe, que são os produtores de locações.
Então a gente decidiu que a gente quer filmar num teatro. Que teatro vai ser esse? O que tem que ter nesse teatro? Então, essa pessoa, às vezes, já conhece, às vezes tem que visitar diversos locais, apresentar algumas opções para o diretor, para a equipe de filmagem, para ver se cabe no filme, pro áudio, porque cada função às vezes dá para fazer algumas adaptações, né? Mas cada função é importante estar, a gente chama de visita de locação, quando o local está para ser definido, porque é muito importante ter esse conhecimento para depois, na hora que for fazer o filme, né, no dia do set, as coisas correrem melhor. Porque daí a pessoa já sabe, por exemplo, se você está no local que tem muito barulho, o técnico de som, a técnica de som, a equipe de som, já vai saber como que vai ter que lidar com toda essa situação, o que você vai aceitar na hora do filme, o que você não vai aceitar. Então é Sim, super complexo cada momento, né? Cada função. com certeza. Thaisa, eu queria que você falasse um pouquinho dos seus trabalhos autorais e queria dar destaque para três deles, três curtas-metragens, né? Então, um é o Outside e o The Medusa Syndrome, é assim que você fala? A síndrome da Foram Medusa. dois síndrome, dois foram feitos em Londres, né? E o Mapa do Menino Colorido. Queria que você falasse um pouquinho desses seus três trabalhos, por favor. Certo, claro. Então, eu realizei. Eu morei em Londres por 4 anos, né? Fui para lá em 2007 para aprender inglês e acabei ficando, né? Por um tempo. E aí eu realizei esses dois curtas-metragens, né? Que foi o Outside. O Outside é um documentário sobre pessoas em situação de rua em Londres. E aí o segundo trabalho é a Síndrome da Medusa, pode ser em português mesmo. E aí, o outside significa do lado de fora, é que daí, eu não sei, sei lá, eu decidi deixar o nome em inglês. E aí, o outro é a Síndrome da Medusa, que é uma ficção. E aí, o curta-metragem é um filme também, só que mais curto. Então, pode ser até 20 minutos, até 25 minutos. E aí, o Outside, esses filmes estão no meu YouTube, que é Thaisa Valadão. O pessoal pode assistir por lá, tá liberado. E aí o Outside fala sobre isso, sobre as pessoas em situações de rua em Londres. E o que tem de diferente é que eu decido, né, dentro de todo esse trabalho aí que a gente teve de pré-produção, a gente também pensa o que a gente quer passar com o filme, o que a gente quer mostrar. E a gente faz escolhas de imagem, escolhas fotográficas. E aí, nesse filme, eu decido, né, junto com a equipe e tudo mais, deixar as pessoas, não mostrar a figura das pessoas que estão nessa condição, né? Então a gente tem entrevista de pessoas em situação de rua, mas eu decido não mostrá-los, e a gente também entrevista com outras pessoas da sociedade que não se encontram nessa condição. Então acho que é interessante assistir, porque eu acho que essa escolha foi feita dessa forma para que a gente se sinta no lugar dessas pessoas, né? Quando elas estão falando, e a ideia era mostrar que é uma condição que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Depende da sua rede de apoio, do seu grupo, rede de apoio que você tem, de outras condições, né? E, Thais, essas pessoas trabalharam com você nesses curtas? Todas essas pessoas você conheceu lá em Londres ou existiam pessoas também que, enfim, que você já conhecia aqui do Brasil e que, enfim, se encontraram lá? Como é que foi isso? Ah, legal. Eu vi até que tem um amigo meu que eu conheci lá, que está aqui, o Fúvio. É, Ah, algumas pessoas eu conheci de lá, algumas pessoas de diversos lugares. Eu estava fazendo minha pós, então facilitou eu já ter o contato com as pessoas da minha turma, né? E aí é um encontro de pessoas do mundo inteiro. Então, tinha no meu filme, deixa eu lembrar, as nacionalidades que fizeram som da Líbia, Sri Lanka, olha, Itália, Londres, né? Ingleses, brasileiros. Então, era uma junção de nacionalidade que também é muito interessante. Então, a equipe era diversa nesse sentido, e aí nesse eu fui a roteirista, a diretora,
E quem fez a fotografia foi o Fulvio Maia. Nossa, que bacana. E aí, Tá aí. Ai, desculpa. Pode falar. tava ali, eu tô, Pode falar. Desculpa. Pode continuar. tá, desculpa, Natália. Aqui. E aí, no outro trabalho, é uma ficção, né? Ficção, assim, que é uma história, é uma narrativa ficcional, que chama Síndrome da Medusa, que aí já precisou de uma outra equipe, que normalmente a equipe de documentário é mais enxuta, né? A gente precisa de menos pessoas, até para, dependendo da situação, não causar tanto, né? Porque as pessoas não estão tão os não atores não estão tão preparados para uma câmera na frente filmando cada um, né? Então, e dependendo da situação, realmente não tem como ir. Então é mais enxuta. Agora, no trabalho ficcional, você precisa ter mais uma equipe, né? Claro, né? Depende, tem diversas formas de se fazer tudo, né? Você pode criar, recriar, quebrar regras, mas normalmente é dessa maneira. E aí, então a gente tinha uma equipe maior, a gente filmou em 4 diárias, né? Que era um curta-metragem, foram em 4 diárias. E aí nós tínhamos atores ingleses, eu vou tentar, brasileiros, acho que Itália, mas nesse curta a gente segue um protagonista, né? Que é um inglês. Ah, E, bacana. é, e aí também teve diversos adversidades no meio do percurso da filmagem na pré-produção desse filme. Então, tudo isso que a gente comentou anteriormente, a gente tem que resolver na hora o que a gente vai fazer. Então, foi bem interessante. Ah, que bacana. E aproveitando nessa linha até dessa tua vivência aí fora do Brasil, eu queria saber um pouco de você, das tuas referências, né? Tanto de ali no seu dia a dia, né? Enfim, não só lá fora, mas aqui também, enfim, o que você leva de referência ou artística ou do seu dia a dia, a sua biografema de vida, o que você leva isso para o teu mundo ali, para a sua produção de cinema? O que você leva das tuas referências? Bacana. Eu estava até ouvindo esses dias um podcast que falava uma coisa, que o ser humano sempre precisou contar, sempre contou as suas histórias, é, sei lá, através, por exemplo, da escrita rupestres, da oralidade, de passar uma vivência, um conhecimento para o próximo. Então a gente sente, né? Qualquer pessoa pode contar uma história, qualquer um pode escolher qual história contar. É, então, eu acredito que as referências estão dentro de todas as nossas experiências de vida, de tudo que passamos e também dentro das artes, né? Uh, por exemplo, eu fui numa exposição que teve há um tempo atrás na Pinacoteca, que era Mulheres Radicais da América Latina. Eu acredito que é esse o nome mesmo, acho que é. E você está nesse ambiente, eu acredito, nesses ambientes propícios, né? Um teatro, ou de repente ouvindo uma música, ajuda a você colocar alguns elementos do que você acaba vendo dentro da sua arte, né? Então, por exemplo, lá eu vi algumas coisas que eu trago comigo. Pode não ser referências diretas, mas já vem comigo. E aí eu acredito também tem alguns outros momentos que ajuda a ter mais criatividade. Para mim, aguça muito quando eu estou nas ruas. Agora não é possível, mas Agora, né? Fica claro que não é agora. anterior à pandemia, é, andar pelas ruas, observar as pessoas, por exemplo, a Praça da Sé. Eu lembro uma vez que eu estava filmando lá, a gente terminou, tal, parou, foi observar e estava tendo toda uma situação que você podia falar, nossa, isso aqui poderia ser um filme que era final do dia, então 6 horas da tarde, aquela correria, pessoas indo embora, todos os tipos de pessoas, e dentro tinha algumas pessoas no meio da Praça da Sé jogando bola, jogando futebol.
Então, você para, assim, quando você se dá essa oportunidade, você para um pouco para observar o que está ao nosso redor, eu acho que inspira muito. Então, as ruas, por exemplo, eu dei algumas oficinas de cinema em alguns locais da Grande São Paulo, então eu pegava muito trem. E o trem também é uma coisa que abria assim meus olhos e ficava, né, que era bem longe, tinha lugares que eu demorava, sei lá, 2 horas para chegar. Então, tipo, dava esse tempo, né? O ônibus, o metrô, o transporte público, eu acho que dá pra gente uma possibilidade de pensar, né? Uma coisa que a gente faz Sim. todo dia, que a gente tem a possibilidade de parar, refletir, ver o que está rolando. Então, o trem também. Nossa, altas histórias, eu escrevi algumas. É, o que as pessoas estão falando também. Parar e ouvir os outros, sem ser muito intrometida. Mas quando você está em qualquer lugar, você para e presta atenção no que as pessoas estão falando, dá muitas histórias. Com E certeza. isso é muito interessante. Até teve um comentário aí agora, né? Um espectador nosso acabou de dizer isso, né? Palavras bem pertinentes neste momento que estamos atravessando. E É, é verdade. Enfim, às legal. vezes são pequenas coisas que talvez, né, enfim, há um mês atrás a gente não desse tanta importância, né, e não prestasse tanta atenção em pequenas coisas, né, que agora estão nos fazendo muita falta, né. É verdade. Thaisa, fala um pouco dos teatros municipais. Qual que é a tua experiência com os teatros municipais? Qual a importância que você acha deles? Queria que você falasse um pouquinho aí da tua referência com os teatros. E lembrando, né, que a Thaisa é moradora aqui do bairro da Moca, ela é nossa vizinha praticamente, né? A Thaisa vem a pé assistir aqui as peças do teatro. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí desse teu contato com os teatros e também, enfim, especial aí com o Arthur Azevedo. Certo. Eu acho os teatros de rua têm uma grande importância no bairro, para os teatros de rua, os teatros municipais, para a população local, porque disponibiliza. Que a gente está falando de São Paulo, que é uma cidade muito grande, muito diversa, com pessoas de diversas classes sociais e possibilidades. Então, os teatros nos bairros, primeiro, né, possibilita as pessoas a não gastar dinheiro com transporte, né? Então, você tem a possibilidade de ir a um local sem gastar, nesse, que para muitos é uma Próximo de escolha. casa. Para muitos já é uma escolha, já é uma barreira o transporte público, né? Então, você já tá ao redor ou está mais próximo, já facilita. É, e você também ter. É muito legal você acompanhar, que às vezes você está lá na sua casa sem saber o que fazer, você acabou de perder um grande show que teve muito próximo à sua casa. Então é muito importante a gente estar atento ao que está rolando para poder usufruir de tudo isso. E é muito importante todo mundo ter esse acompanhamento, porque é para a gente ocupar, é para a população estar lá. E aí eu sempre frequentei muito teatro, é, teatros assim de bairros, de rua. Eu lembro, acho que a primeira vez que eu me recordo assim, de ir ao teatro foi no da Vila Formosa. Eu devia ter Até uns. a Moriz apareceu aí agora, né? A coordenadora Moriz estava fazendo um jabá da sua oficina. Ah, Moriz. Oi, Moriz, tudo Iremos bem? entrar nas oficinas, já já. Então, Moriz, foi aí, eu estive aí, eu devia ter uns 10 anos, eu acho, que eu fui ver uma orquestra. Então, de uma criança, eu ter contato com uma orquestra é muito grandioso, é muito valioso, que são memórias que você vai lembrar e referências que você vai ter que pode mudar todo um destino, ou destino não, o, um histórico, né, uma trajetória. É, e aí no teatro, eu estive bem frequente nesses últimos tempos. Eu assisti a Batleb, eu acho. Bartobi, Bartobi. Bartobi, isso, Bartobi. na sala multi. Prefiro não sair falando, prefiro não por todos. Foi muito É verdade. boa. Foi Adorei. ótima essa, foi muito boa.
A iluminação maravilhosa, a meia iluminação, a atuação dos atores. E é interessante, né? Porque é feito também na sala multiuso, então dá uma quebra para a gente do que é o espaço da arte, o que é o espaço da cultura. Aí assisti também a peça do AI-5, que eu não me lembro o nome. E Era AI-5 mesmo, né? a Era AI-5, só né? acertei. Foi, Era AI-5. que é uma equipe também, um elenco Foi super, ótima super também. grande, bem Nossa, forte. E assisti também em foi uma super 1975. temporada. Foi muito, muito boa. Depois assisti Bem Crítica, depois assisti 1975. Então, acompanhei diversas peças, né? Que também é isso, né? Você assiste uma coisa e, de repente, quando você precisa de uma solução, você está pensando em escrever alguma cena ou de iluminação também, tudo isso fica na sua bagagem, de repente você pode acabar colocando, né, na sua própria arte ou decidir alguma coisa, ter outras soluções. Então, voltando mais uma vez à referência, ao repertório, o repertório amplia a nossa possibilidade de visão, né? Então, você acha que está aqui, de repente alguém mostra alguma coisa aqui, deixa eu colocar aqui, né? Mostra alguma coisa aqui, você olha para cá também. Então, a gente amplia nossas possibilidades muito com a cultura. Essa peça 1975 é sobre a ditadura no Uruguai. Então, apresenta uma outra história que, de repente, eu não estava familiarizada. Então, amplia, assim, inúmeras as possibilidades com as artes, né, com as linguagens. Ó, nós temos uma pergunta aqui do Júlio César Dora, que é o nosso programador dos teatros. Ele fala como você vê alguns diretores transitarem em linguagens entre cinema e teatro, como a Monique Gardenberg. Oi, Júlio. Muito obrigada pela pergunta. É bem diferente, assim. É interessante perceber, porque assim, o ator de teatro, o teatro que acontece, fica lá no fundo, por exemplo, o ator tá ali, né, no tradicional, e a pessoa que está sentada na última cadeira tem que ver, tem que entender o ator, tem que ouvir o ator. Então, de alguma forma, o Júlio pode até me corrigir, né, como ator, mas é uma coisa, é mais grandioso para que para essa atuação chegue nas pessoas que estão assistindo. E aí, quando, né, então na direção é um pouco diferente nesse sentido. E aí, quando chega no cinema, o cinema você não é exagerado, né? O cinema é menor, porque eu posso colocar a câmera aqui e eu posso colocar aqui, se eu quero dizer alguma coisa. Então, a câmera chega mais próximo do ator. Então, é essa atenção a essas diferentes linguagens. E também no teatro, o diretor de teatro está lidando com o público ali na hora, respondendo para você, né? Então, os atores, né, estão lidando ali com o público na hora. O cinema, esse frio na barriga, esse momento vem depois, né, na hora da estreia, que já está tudo pronto, não tem mais o que você mudar. É uma obra mais acabada. Por mais que um filme possa ser passado, né, dependendo da postura que se tem sobre esse filme, pode ser passado um pequeno público assistir, opinar e às vezes fazerem algumas alterações de edição. Como aconteceu, por exemplo, com o Tropa de Elite ou Cidade de Deus? Acho que é Tropa de Elite. E aí você pode fazer algumas alterações depois, né, no filme, mas ele é uma obra mais acabada que quando vai para o grande público, não tem mais o que fazer, já está ali, né? E É o talvez, final, né? no teatro você pode só fazer de uma sessão para outras algumas alterações, claro, dependendo também qual que é essa escolha, qual que é essa narrativa. Então, o olhar, né, do diretor de cinema, quando vai transitar para o teatro, tem que perceber essas diferenças de linguagem. Que no cinema, além da atuação, a gente tem o efeito, né, da direção de câmera, das escolhas, dos planos. Então, a gente conversa de uma outra forma também. É. Até queria aproveitar e mandar um beijo aí para Ângela Figueiredo, do 1975, que ela entrou agora há Olha, pouco aí falei com na você. live.
A Thaís acabou de falar aí que ela esteve aqui no 1975, prestigiando o trabalho. Então, um beijo aí para você, Ângela. Obrigada aí pela presença. Tiramos uma foto. É verdade, é verdade. Você está no Instagram lá da Ângela, tudo. Legal. É, E até Thaís, aproveitando essa pergunta pode do falar. Júlio, Natália, eu lembro de uma outra peça também que eu assisti aí, que foi maravilhosa, que é o Teatro Cego. É isso? Ah, sim, É esse o sim. nome do grupo? Que você entrava, a gente deu Nossa, as palavras, tudo bem, é, um pouco a gente corrige aí. Então, a gente entrava no local, era no palco, né? Que era tudo escuro. Então, você andava segurando na pessoa da frente, né? Fazendo trenzinho para subir no local, sentava e o trabalho era todo realizado nos sons, nos nossa, cheiros. Então, foi muito, muito rico para mim também, para perceber o poder que tem o áudio, né? Que a gente fala, o cinema é uma arte audiovisual. Então, o áudio tem grande importância no filme. Porque a gente costuma falar, por exemplo, se você está assistindo uma coisa que tem a imagem muito ruim, sei lá, tá? A internet não tá pegando direito, mas tá rolando, mas tá muito ruim, ou a iluminação não tá boa, mas se o áudio tá bom, você consegue assistir. Mas se o áudio tá ruim, por mais que seja maravilhoso e você não consegue ouvir, você desiste, você sai. Então, essa peça também trouxe um grande repertório que dá vontade assim de utilizar algumas coisas, como a passagem de uma pessoa, né? Que a gente dá para fazer isso também no cinema. Tipo, a pessoa daqui, você pode fazer a passagem dela para chegar nesse outro som, né? Dependendo da sala do cinema, a gente consegue ouvir isso. Então, é bem interessante. a Morise, do Centro Cultural Vila Formosa, inclusive, ela perguntou se existe ainda muito preconceito aí com relação à mulher no cinema. Então, se Ah, você legal. puder responder. Tá. Legal abordar esse tema. Existe sim, mas as mulheres estão vindo com muita força através de coletivos. Por exemplo, a gente tem um grupo no Facebook que chama Mulheres do Cinema, acho que é isso, do audiovisual do cinema, que tem acho que mais de 5 mil mulheres fazendo parte. E então são diversas coisas que era agregado à mulher que não poderia fazer. Por exemplo, muito se diz que no começo do cinema não tinha mulheres porque a câmera é muito pesada. Mas ninguém conseguia segurar as câmeras. As imagens eram fixas. Então a gente percebe, eu estou até fazendo um curso agora que é pioneiro. Natália? Um negócio errado aqui, desculpa, foi Imagina mal. que parte que você Pode continuar, perdeu. desculpa, Que pode parte? falar. Tá. Então, eu vou voltar aí um pouquinho na conversa. Isso, um minutinho. Tá. Então, hoje muito se diz isso sobre a mulher no cinema. Então, a mulher nas áreas técnicas do cinema, a mulher diretora e também sobre a mulher negra no cinema. Então, são essas duas questões, né? Essas questões estão sendo discutidas hoje e que vai trazendo muitas e vai dando muitas mais possibilidades para as mulheres. Porque eu acredito também, quando a gente tem uma referência de ter uma mulher fazendo uma função que você almeja, que você quer, você se identifica mais e vê que você pode fazer aquilo. Você vê que você se identifica, você vê aquilo como uma opção. Então, é muito importante a gente ter, a gente, na verdade, conhecer as histórias dessas mulheres que fizeram parte do cinema brasileiro, do cinema mundial, porque a gente sabe que muitas foram apagadas, muitas entraram com nome masculinos, porque não eram permitido. Então, é uma luta constante. Eu acho que a internet também vem muito para agregar, para somar forças. Então, e é muito importante também tentar formar e colocar, dar possibilidades e oportunidades para as equipes.
com mulheres. Ah, legal. Thaisa, eu queria que você falasse um pouquinho da abertura da tua produtora, a Leteia Produções. Foi em 2013, né? Eu comecei a trabalhar com filmagem e tudo mais, foi em 2010, e aí em 2013 eu abri uma empresa que aí veio se fortalecendo no decorrer do tempo, né? E a Leteia, chama Leteia Produções, e a Leteia significa um outro olhar, a verdade desvelada e tal. E aí a minha empresa chama Leteia Produções, a Leteia com TH, tá aí no Instagram também. E aí eu venho com essa intenção de trazer, de contar histórias, tentando trazer um outro olhar, assim, tentando de alguma forma trazer possibilidades que talvez a pessoa não tinha pensado à primeira vista. Então, na minha produtora, a gente tem alguns projetos para filmes, de curtos. Trabalho também com corporativo, fazendo vídeos para empresa, para muitos grupos de teatro também. Já fiz alguns vídeos, documentais, educacionais também. Então, tem uma bem amplo, assim, no... Moleque. Isso. Ah, que bacana. E aí, queria que você falasse um pouquinho da tua atuação em oficinas, workshops, cursos audiovisuais. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa tua outra vertente. São muitas, né? Legal. Bom, eu comecei com oficinas culturais, trabalhando para a Poieses, que era oficinas culturais metropolitanas, que a gente eram diversos cineastas que atuavam em oficinas da Grande São Paulo. Então, foi muito interessante para. E aí, a gente rodava em alguns locais, então, fui para Poá, para Salesópolis, para Mogi, e algumas outras cidades, Diadema. E aí a gente realizava algumas oficinas. E aí, a partir daí, esse projeto, infelizmente, foi encerrado não tinha mais interesse governamental. E aí eu comecei a escrever e pensar em algumas possibilidades de oficinas. E aí eu desenhei algumas oficinas. Uma delas é o Laboratório de Cinema para Todos, que é uma ideia de ser um trabalho super. A gente tem uma parte teórica, mas cada aula é super prática. E aí, no formato final, a gente desenvolve um curta-metragem através do que esses participantes decidirem. Então, é um filme feito por eles. Até agora, a partir do dia 19, a gente vai iniciar essa oficina no Centro Cultural da Vila Formosa, junto com a Morise, que está aqui com a gente. Ah, que ótimo. E aí eu tenho Muito também bom. um outro projeto, que é o Cinema para Ouvir, que esse já é uma ideia mais curta, né? Não é de fazer um curta-metragem, mas é de conectar as pessoas para o cinema através do som. Então também é bem interessante que fazer as pessoas pararem, né? Essa oficina já foi dada para crianças, adolescentes, eles chegam tudo agitados, senta lá, tipo, para parar e ouvir os sons que estão ao redor. É bem interessante. Nossa, que bacana. E essa tua atuação em oficinas, workshops, é desde 2012, né? Que você já vem trabalhando nessa vertente também, né? E Isso. já é um bom tempo, né? Até um desses filmes que a gente realizou pela Poieses, que chama Sala 19, eu vou até olhar aqui, porque eu acho que ela tem mais de 1 milhão de visualização. Então, Nossa, que bacana. é muito interessante, assim, um curta-metragem, essa equipe, os participantes tinham entre 9 e 60 anos, foi em Poá, e tipo, super ficou. É um filme de terror, e acabou tendo inúmeras visualizações, assim, no YouTube. Então, e é legal, né? Porque essa turma já era uma turma de teatro, já faziam parte lá na cidade deles, né? No município, tipo, das aulas de teatro, e foram fazer a de cinema.
e é legal de ver porque vários hoje continuaram na profissão. Eu acompanho alguns deles que na época tinha 9, 12, 13, 16 anos e agora tudo cresceu. Nossa. E um deles é ator profissional, o outro entrou para a área de teatro também. Então é muito legal de acompanhar assim, o desenvolvimento das pessoas. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Até aproveitando, tem uma pergunta aqui da Mari Murayama. Ela pergunta se você tem um projeto voltado para crianças, né? Que, enfim, vai de encontro com, né, essas oficinas que você falou agora. E ela pergunta se ocorrerá esse ano. Não sei se você tem essa resposta já, mas, enfim, ela pergunta isso. Se este ano já Tá, ocorrerá um projeto seu para crianças. ó, só para falar, essa oficina aí, esse curta-metragem que eu comentei, tá com 2 milhões e 800 mil visualizações. É muito Nossa, bacana, que é isso, é um filme feito por crianças, adolescentes e adultos, e que deu esse grande número de visualizações no YouTube. nossa. Então, até é importante ressaltar que essa oficina aí de cinema que vai ser agora no Centro Cultural Vila Formosa é online, para todo mundo ficar em casa, respeitando aí o que a OMS está falando, então todo mundo das suas casas, então vai ser um momento de lidar muito com a criatividade para a gente fazer esse curta-metragem. E essa oficina também, em outro momento, também no Centro Cultural, já foi realizada para crianças. Então, depende do momento. Até no Centro Cultural, da Vila Formosa, o nome do filme é O Viajante Perdido. E é legal de ver assim como esse era para criança, para infanto juvenil, né? Então era de 10 a 14 anos, e o quanto que todo mundo está disposto a poder criar histórias. É só estar disposto, né, na verdade. Então foi bem interessante como que as crianças também lidam e são capazes, muito mais abertos, né, para criar. Nossa, que bacana. Então, assim, É, desculpa, não tem nenhuma previsão ainda, mas pode acontecer. nossa, que ótimo. Thaisa, queria que você falasse um pouco sobre esse momento de pandemia. O que que você está fazendo nesse momento de pandemia? Você está produzindo? Enfim, em casa, você já falou que você está ficando em casa, né? Mas o que que você está fazendo nesse teu tempo, né? Enfim, nesse momento que a gente está vivendo? O que que você está produzindo? Enfim, você tem novos trabalhos em andamento? Como que tá essa fase para você? Como é que você encara isso? Eu tive alguns trabalhos também de casa durante esse período, que é um momento muito difícil, né? Um dia a gente tá bem, outro dia a gente não tá muito, daí a gente vê uma notícia, fica ansioso. Então, é um ciclo, né? Eu acho que cada um tem que se respeitar, não cobrar muito de si essa alta produtividade. Então, às vezes só precisa dormir, às vezes só precisa assistir uma série, às vezes só comer pipoca. Então, fazer as coisas com mais Cada calma. dia é um dia. É, mas eu participei de uma ação durante a pandemia que chama Manifesta a Arte em Rede, que foi uma ação coletiva com mais de 200 artistas de diversas linguagens, então, do teatro, circo, cinema, música, que colocaram seus trabalhos, né, através de lives, no YouTube, no Face, no Instagram, e fotografias também. Então eu participei apresentando meus filmes, fazendo um bate-papo através das redes sociais após. Fiz uma exposição também de fotos, que chama Breves Histórias sobre a Índia. Inclusive, essa exposição já esteve também na Galeria Olido, Centro Cultural Olido agora, né? É, E, então foi legal participar desse projeto, porque foi logo no início. Então, foi bom ter alguma coisa para fazer, né? Porque os trabalhos todos diminuíram, não tem mais filmagens externas. Até eu estava vendo na SPCine que não está permitido filmar nas áreas externas, né? Obviamente.
E então eu participei disso, auxiliava, fazia tutoriais para as pessoas, porque assim, de repente, todo mundo tinha que saber usar as redes sociais. Quando que a gente ia pensar que a gente estaria fazendo uma live, não é? Então eu tinha que aprender a usar o Instagram. Aí eu fui ver se dava para fazer live no YouTube. Então eu dava uma estudada e passava para as pessoas. Muitas pessoas não tinham nem o Instagram, estava no Face. Então eu fiquei assim com essa atenção aos vídeos, realizei o vídeo de divulgação com a minha produtora, né, com a Leteia, que foi algumas pessoas, né, que participaram filmaram um trecho, a gente montou um filme, um vídeo, né, para divulgar a ação. Então, eu participei disso, que foi uma coisa boa para dar uma movimentada. E aí, de produção, para mim faz muito bem ler. Ainda mais quando a gente vê num momento tão incerto politicamente, falando e tudo mais. Então, me faz bem ler. Então, no momento eu estou lendo um filme, ó, tô lendo um filme. Tô lendo um livro Mulheres, Raça e Classe. Tô lendo bastante sobre a história do cinema, fazendo alguns cursos igual esses que eu tô fazendo agora. E de produção, tô editando tentando montar umas histórias assim com os vídeos que eu tenho de algumas viagens que eu realizei. Bacana. E tô tentando também voltar. Eu tô escrevendo uma peça de teatro que já tá com todos os 3 atos aí escritos e tá faltando só eu achar o final. E espero que consiga realizar aqui durante esse período. Olha que bacana. É bom que o Júlio já estava assistindo aí a live, você já manda o projeto para ele, né? Para os É, teatros. pedir Já ajuda. faz a ponte, né? Ai, que bacana. Então, e até aproveitando, enfim, nessa área, né, do cinema, a gente estava com um projeto aqui no teatro, né, o Cinemoca, que foi um projeto concebido pelos jovens monitores, né, culturais. A gente fazia exibições de documentários brasileiros, né, às terças-feiras, na última terça-feira, né? Uau! E, enfim, foi uma experiência muito bacana, né? Enfim, então a gente usava tanto aqui o saguão, o estacionamento, fazíamos projeção ali no próprio anexo, né? Ali no nosso prédio anexo, então ali na parede do anexo. Então foi uma experiência muito bacana e nova, né? Enfim, para a gente começar também a criar esse hábito do público, né, de vir à noite, num dia de semana, numa programação de cinema, enfim, então foi uma experiência bacana. Com a questão, enfim, da pandemia, esse projeto ainda, né, esse ano ele não continuou, mas, enfim, a nossa jovem monitora continuista, né, que é a Caroline, ela entrou com um projeto agora nesse mês de maio, no dia 1º, com uma indicação de um filme Kids, né? Então, a gente começou agora, toda sexta, às 16 horas, a gente faz uma indicação de um filme, né? E que, inclusive, enfim, esses filmes, né, livres para as pessoas acessarem, enfim, até na plataforma SPCine, né, na SPCine Play, então tá aberta ali, gratuita. Então, também é uma forma, né, da gente dar uma continuidade, né, mesmo que, enfim, virtualmente, né, e incluindo né, esse público Kids. Então, também o pessoal está convidado aí a participar, né, enfim, acessar os conteúdos. Então, é mais uma programação aí fixa, né, da nossa grade. E até eu queria aproveitar, enfim, nesse clima de pandemia, né, aproveitar para avisar todo mundo que a gente está com o programa Cidade Solidária, né? Que é enfim, um casamento aí, né, da Prefeitura de São Paulo com as entidades sociais, né? Então a gente recebe de segunda a segunda, das 10 às 17. A gente está recebendo não só aqui no Teatro Arthur Azevedo, mas em mais 7 espaços da secretaria, né? Recebemos doações de kits de alimentos, produtos de higiene, limpeza.
Né, então, e numa espécie de drive-thru, né? Então, a pessoa vem com o carro, deixa a doação, não precisa nem descer, e aí, enfim, segue. Então, enfim, né, uma passagem bem rápida, e, enfim, é super importante, né, para ajudar essas famílias, né, em estado de vulnerabilidade social, né? Então, a gente está, nesse momento, contribuindo dessa maneira, né? E, enfim, e para quem às vezes consegue fazer uma doação, né, num valor maior, enfim, ou né, em maiores quantidades, por exemplo, aí a pessoa liga direto no 156, né, para saber mais informações. Enfim. Mas é um projeto bacana aí, a gente está tendo uma ajuda muito legal, assim, de não só de pessoas do bairro, né, aqui da Moca, mas também de outros bairros, né, que o pessoal fala que veio de longe, enfim. Então é uma ação muito bacana que está rolando aqui no teatro, que a gente está bem privilegiado de estar fazendo parte, Ai, que né? bacana. E então é de alimentos e produtos de limpeza. Higiene e limpeza. Higiene e limpeza. Higiene e limpeza, isso. Ai, muito legal. Bem bacana. E A qual gente é o começou horário? agora, abriu das 10 às 17. Tá. Das 10 às 17. Isso, bem bacana. Uhum. Bom, eu queria aproveitar e mandar um beijo aí para todo mundo que está conectado aí com a gente, que nos assistiu. Até, inclusive, falando, como a gente comentou, né, que aqui é um teatro que recebe muito um público local. Eu reparei algumas pessoas, inclusive, enfim, que frequentam bastante o teatro, estão participando. Eu vi a Regina aí, que é uma frequentadora assídua nossa, que está Olá. sempre participando das nossas lives, né? Enfim, acho que também, até você, no caso de, enfim, falando como frequentadora do teatro, também é uma prova que o morador aqui da Moca frequenta realmente o teatro, né? Pois você é moradora e é frequentadora, né? E então, para a gente é muito bacana, e mesmo nesse momento, a gente manter, né, esse público com a gente, né? Assistindo as nossas lives, estando acompanhando as nossas programações. Ô, A Natália, gente voltou com. Pode falar, querida, pode falar. eu não sei quanto tempo que nós temos ainda. Temos mais uns minutinhos, ainda não entrou aqui na contagem. Ah, tá. Pode. É, Pode. desculpa te interromper, mas só para fazer, é, sei lá, para fazer uma solicitação para quem gostar de participar, seria interessante para quem está aqui participando da live e querer pensar um pouco mais, ser mais um observador, realizar um vídeo. Pode ser só uma filmagem de uma coisa que você, ou do que você vê pela janela, ou do que você está fazendo na sua casa. Pode ser uma coisa bem simples para você parar um tempo e observar o que está ao seu redor nesse momento. E fazer uma filmagem. Aí seria interessante essas pessoas que participarem marcar a gente para a gente ver o que está sendo feito numa assim, de uma atividade criativa que possa ser feita também nesse momento. Nossa, ótimo. Enfim, o público interagir, né, com a gente mesmo, né? Ótimo. Então tá aí lançado o desafio da Thaisa Desafio, nas então, nossas redes aí. filmar ou fotografar uma coisa do seu dia a dia que você observou, né? Uma observação de um momento, de alguma coisa. E, de repente, para quem quiser até um pouco além, de testar possibilidades de câmera. Então, está comendo uma pipoca, filmar o balde de pipoca. Eu gosto de pipoca, né? É a terceira vez que a Thaisa fala na live sobre pipoca. Apesar que, né, Thaisa, cinema, pipoca, tem tudo a ver, né? Tá relacionado, né? E então você pensar se Maravilha, ficar pertinho ou longe, dar um pensar aí da fotografia. maravilha. Thaisa, eu queria só dar um último recadinho, convidar a todos que sábado e domingo agora teremos às 17 horas a roda de choro ao vivo do Clube do Choro, com a live aqui na página do Teatro Arthur Azevedo e do Clube do Choro, na página do Facebook. Ah, Então, legal. todos aí são convidados
a participar da nossa programação. Que horas que é? 17 horas. No sábado e no domingo. Sábado e domingo. Isso, Já sábado tem e domingo. programação, então, aí pro Dia das Mães, no domingo? Já, já. Por favor, hein? É muito bom. Eu Contamos assisti com você. na sexta-feira passada, né? Eu assisti. Ah, Adorei. que ótimo. Maravilha. E queria te agradecer, enfim, nosso tempo aqui está finalizando.